A maioria das pessoas conhece o esconderijo final de Bin Laden, o complexo de Abbottabad, onde a equipe 6 dos Navy SEALs o eliminou. E as outras 18 casas onde Bin Laden viveu, desde a mansão de infância na Arábia Saudita, até campos secretos de treinamento da Al-Qaeda e este grande complexo de cavernas nas montanhas do Afeganistão. Essas casas mostram como Bin Laden conseguiu fugir dos Estados Unidos por anos. Essas casas não eram só esconderijos, mas onde Bin Laden formou sua rede, treinou combatentes e planejou ataques. Algumas foram abandonadas, outras ainda existem. O que acontecia nessas casas, como elas são hoje, e como o último erro de Bin Laden o colocou frente a frente com a equipe 6 dos Navy SEALs? Osama Bin Laden nasceu em Riad, Arábia Saudita, em 10 de março de 1957. Osama veio de família muito rica, e Riad, capital da Arábia Saudita, tinha os melhores hospitais. Osama apenas nasceu em um hospital aqui antes de seus pais o levarem de volta para casa, no distrito de Al-Azizia, em Jeddah. A casa deles era um grande palácio, sempre cheia de pessoas diferentes circulando. Osama Bin Laden tinha entre 52 e 56 irmãos porque seu pai teve esse número de filhos com 22 esposas diferentes. Mohammed Bin Laden, pai de Osama, foi um empresário influente, dono e operador do maior grupo de construção da Arábia Saudita, o Grupo Bin Laden. Mohammed Bin Laden foi um dos mais ricos da Arábia Saudita, com patrimônio estimado em 5 bilhões de dólares atuais. Aliyah, mãe de Osama, era uma das esposas menos importantes de Mohammed e não tinha muita proximidade com ele. Quando Osama era criança, Aliyah e Mohammed se divorciaram e ele passou a maior parte do tempo com a mãe. O relacionamento de Osama com o pai esfriou, e ele não integrava o círculo mais próximo dos Bin Laden. Em 3 de setembro de 1967, o relacionamento de Osama com o pai acabou enquanto ele assistia televisão. Ele estava para receber uma notícia devastadora sobre sua família, capaz de mudar tudo. Com uma família tão grande, já era difícil acompanhar todos os irmãos e irmãs. Osama soube que seu pai morreu em um acidente de avião. Mohammed viajava de jato particular e se preparava para pousar em uma pista nas montanhas de Assur, sul da Arábia Saudita. Esse acidente ocorreu fora da pista de pouso, provavelmente por erro do piloto ou falha mecânica. Os filhos mais velhos de Mohammed assumiram o negócio da construção, enquanto os menos próximos foram deixados de lado. Uma dessas crianças foi Osama. Aliyah levou Osama e os outros filhos para Beirute, no Líbano, e os colocou na escola local Bumana. Era uma das escolas mais liberais e prestigiadas do Líbano. Naquela época, o Líbano reunia várias culturas e raças, bem diferente do lar conservador de Osama. De volta à Arábia Saudita, em Beirute, Aliyah logo se envolveu com Mohammed Al-Attaz, tornando-se o padrasto de Osama. O Líbano estava à beira de guerra civil, e os pais de Osama achavam Beirute liberal demais para criar os filhos. Após um ano na escola de Bumana, Osama retornou a Jeddah, na Arábia Saudita, com a mãe e o novo padrasto. Nesse período, Osama entrou na 5ª série e frequentou a academia Al-Fagir, a escola mais prestigiada de Jeddah, conhecida como enclave privado para filhos de empresários e da elite real. Digo filhos porque, como na maioria das escolas da Arábia Saudita na época, só meninos podiam estudar. A escola tinha 2 andares, onde havia salas de aula no primeiro e dormitórios para os alunos morarem no segundo. Os professores de Osama na escola o lembravam como um bom aluno, legal e quieto, sem problemas. A escola Al-Fagir era conhecida por oferecer aos seus alunos uma educação baseada no Islã. Os professores de Osama eram conservadores e provavelmente lhe mostraram interpretações extremas do Islã. Enquanto estava na Al-Fagir, Osama começou a desenvolver um forte senso de dever islâmico. Seus professores afirmavam que a cultura ocidental era corrupta e contrária aos valores islâmicos. Por isso, Osama não via filmes nem ouvia música popular, pois considerava essas atividades contrárias ao Alcorão. O conservadorismo na escola Al-Fagir e em Jeddah posteriormente estimulou o desejo de Osama pela jihad global. Bin Laden frequentou a academia Al-Fagir de 1968 a 1976 e então estava pronto para ingressar na universidade. Bin Laden permaneceu próximo de casa e cursou economia, administração e engenharia civil na Universidade Rei Abdulaziz.
A universidade em Jeddah, Arábia Saudita, atraía estudantes de diversas origens, principalmente com fortes crenças religiosas e políticas. Enquanto frequentava essa universidade, havia um professor de Islã por quem Osama era fascinado. O Dr. Abdullah Azam era um estudioso islâmico palestino na universidade, conhecido por suas fortes crenças no jihad. Jihad é comumente entendido como combate contra os inimigos do Islã. Embora Osama não tenha tido Azam como professor, eles se conectaram em encontros informais na universidade. Azam explicava a Osama a importância do jihad defensivo para proteger terras muçulmanas. Osama estava engajado e até participava de reuniões secretas com Azam e outros muçulmanos para expandir o movimento jihadista. Essas reuniões secretas focavam em expulsar a União Soviética do Afeganistão. A União Soviética buscava implantar o comunismo no Afeganistão e expandir seu império ao sul. Osama acreditava que os soviéticos deviam ficar fora do Afeganistão e que o país deveria ser um lugar para o Islã. Por essa crença, Bin Laden passou a usar a fortuna da família para financiar grupos jihadistas afegãos. Em 1979, com a invasão soviética no Afeganistão, Osama não suportou e abandonou a escola naquele ano. Queria ter papel importante ajudando o Afeganistão a vencer a guerra contra os soviéticos. Bin Laden foi para Peshawar, no Paquistão, e não para o Afeganistão. Peshawar, próximo à fronteira com o Afeganistão, foi base logística e estratégica para o país durante a guerra. Osama precisou mudar de várias casas seguras em Peshawar para se proteger. Sempre existia o risco de Osama ser preso ou até mesmo assassinado pelo Partido Comunista devido ao seu papel de liderança na resistência afegã. Osama pertencia a uma das famílias mais famosas do Oriente Médio e sempre foi um alvo. Osama teve papel importante na arrecadação de fundos e recrutamento da resistência afegã. Abdullah Azam, mentor de Bin Laden na universidade, também estava em Peshawar nessa época. Juntos, os dois construíram instalações de treinamento em Peshawar para que novos combatentes pudessem treinar. Em 1986 e 1987, Osama buscava papel mais ativo na resistência afegã. Osama mudou-se para o Afeganistão, na província de Paqueta. Bin Laden utilizou essa área remota para criar campos de treinamento para afegãos e recrutar estrangeiros para treinar lá. Bin Laden recrutou milhares de estrangeiros para lutar pela independência do Afeganistão contra o comunismo. Osama precisava de um lugar para todos esses combatentes ficarem, então ele criou o campo Al-Ansar. Bin Laden vivia em um complexo próximo ao campo, nas montanhas de Sawar. Ele morou nesse complexo com aliados próximos, incluindo Abdullah Azam, mas por pouco tempo. Como o Afeganistão vencia a guerra contra os soviéticos, Osama queria que a resistência afegã se tornasse um grupo de jihad global. Osama achava necessário atacar nações ocidentais, não só conflitos locais, para o sucesso do Islã. Azam, por sua vez, queria só libertar as terras muçulmanas dos ocupantes estrangeiros. Assim como na invasão soviética ao Afeganistão, Azam buscava libertar o Afeganistão da União Soviética e a Palestina de Israel. Ele não queria expandir globalmente por diferenças estratégicas. Bin Laden e Azam se afastaram mais. Azam retornou para Peshawar, onde recrutou soldados para grupos jihadistas locais. Seu tempo lá foi breve. Em 24 de novembro de 1989, Azam foi morto por uma bomba em seu carro. Não há provas de quem cometeu o atentado com carro-bomba, mas muitos suspeitam de Osama Bin Laden. Eliminar Azam ajudou a abrir caminho para que Bin Laden assumisse totalmente o comando do movimento de resistência afegão. Bin Laden queria tornar a resistência afegã um grupo jihadista global para atacar inimigos ocidentais. No campo Al-Ansar, Bin Laden e aliados celebraram a vitória sobre a União Soviética. As forças soviéticas enfrentavam grande dificuldade nas montanhas do Afeganistão e pouco avançavam com a invasão. A União Soviética concluiu a retirada do Afeganistão em 15 de fevereiro de 1989 e Osama Bin Laden retornou à Arábia Saudita. Como herói, Bin Laden voltou a viver com familiares em Jeddah, onde passou a infância. Bin Laden foi chamado para falar em mesquitas e eventos islâmicos. Durante os discursos, ele contava histórias da guerra e explicava como a Jihad derrotou a União Soviética. Ele influenciou jovens sauditas e muçulmanos inspirados por essa vitória. Apesar da recepção calorosa na Arábia Saudita, a relação de Bin Laden com a família real e o governo não era tão forte.
Bin Laden passou a criticar o governo saudita por se alinhar excessivamente ao Ocidente, principalmente pela relação com os Estados Unidos. O rompimento entre Bin Laden e o governo saudita ocorreu após a invasão do Kuwait pelo Iraque. Em 2 de agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein lançou um ataque surpresa ao Kuwait. O Kuwait fazia fronteira com a Arábia Saudita, cujo governo não queria o Iraque ao lado. Bin Laden logo se ofereceu para formar um exército como o que criou contra a União Soviética, agora para lutar contra o Iraque. O governo saudita recusou a oferta de Bin Laden e optou por convidar tropas dos Estados Unidos da América para proteger a fronteira contra o Iraque. Bin Laden ficou furioso e não acreditava que seu governo permitia soldados dos Estados Unidos da América na Arábia Saudita, principalmente tão próximo de Meca e Medina, as cidades mais sagradas do Islã. A crítica levou o governo saudita a silenciar Bin Laden e expulsá-lo do país, revogando seu passaporte. Bin Laden deixou a família na Arábia Saudita e foi para o Sudão. O líder sudanês Omar al-Bashir prometeu proteger Bin Laden e permitiu que ele construísse sua rede. Bin Laden comprou uma casa rosa de 3 andares na rua Al-Mashal, em Khartoum, capital do Sudão. A casa era modesta para o padrão de Bin Laden e ficava em uma área boa. Ele mandou erguer muros grossos ao redor da casa. Bin Laden costumava se reunir com aliados próximos em seu escritório no 2º andar ou no quintal. Amigos e vizinhos disseram que ele levava uma vida simples. Ele não tinha veículo nem usava eletrodomésticos modernos como geladeira ou ar-condicionado. A casa era fortemente vigiada, com seguranças no térreo. Apesar de toda a proteção, Bin Laden quase foi morto nesta casa. Takfiris armados invadiram esta casa em busca de Bin Laden para eliminá-lo. Os Takfiris eram um ramo ainda mais extremo do Islã do que o que Bin Laden praticava e acreditavam que Bin Laden era muito tolerante em suas alianças com o governo do Sudão. Os seguranças armados de Bin Laden, posicionados nesta casa, conseguiram eliminar esses Takfiris, e Bin Laden sobreviveu à sua primeira tentativa real de assassinato. Após o ataque, trincheiras foram abertas ao redor da casa para reforçar a segurança. Os vizinhos de Bin Laden estavam insatisfeitos com o caos no bairro e pediam que ele se mudasse. Bin Laden já era um dos principais empresários do Sudão e não dava atenção aos vizinhos. Bin Laden criou a construtora Al-Hadira, responsável por estradas, pontes e uma pista de aeroporto. Como esses projetos de infraestrutura beneficiaram o Sudão, em troca, o líder do Sudão presenteou Bin Laden com cerca de 20 mil acres de terras agrícolas. Bin Laden transformou esses 20 mil acres em um reino agrícola, cultivando gergelim, amendoim e algodão. Essa fazenda era conhecida como Fazendas Al-Damazin e ficava localizada na região do Nilo Azul, no Sudão. Famosa por suas terras férteis, essa fazenda empregou 4.000 pessoas e gerava milhões em receita. Todo o dinheiro arrecadado financiava a rede terrorista de Bin Laden, que nessa época recebeu oficialmente um nome. Bin Laden se referia ao seu movimento como Al-Qaeda. O objetivo de Bin Laden era fornecer todo o financiamento necessário para a Al-Qaeda por meio de sua fazenda, em vez de depender de doações externas. Essas fazendas até forneciam toda a comida necessária para seus seguidores da Al-Qaeda que viviam no Sudão. À medida que a fazenda continuava a se expandir, muitos desses projetos agrícolas acabaram se tornando disfarces para o treinamento jihadista dentro dessas fazendas. Havia muitos estoques de armas e exercícios militares. Bin Laden usava o Sudão como base para ataques terroristas, e os Estados Unidos da América logo souberam dessas operações. Bin Laden liderou 3 grandes ataques terroristas contra as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Em 1992, Bin Laden ordenou que homens-bomba atacassem 2 hotéis cheios de soldados americanos e ajuda humanitária no Iêmen. Em 1993, ele ajudou milícias somalis a derrubar helicópteros Black Hawk dos Estados Unidos da América, episódio conhecido como Black Hawk Down. Em 1995, Bin Laden ordenou a explosão de um carro-bomba perto da sede dos Estados Unidos da América na Arábia Saudita. Os Estados Unidos não gostaram que o Sudão permitisse a fuga de Bin Laden e, por isso, aplicaram fortes sanções econômicas ao país. O Sudão acolheu Bin Laden de início. Com os Estados Unidos e outros países culpando o Sudão pelos ataques, Bin Laden trouxe mais prejuízos do que benefícios ao país. Em maio de 1996, autoridades do Sudão pediram que Bin Laden saísse do país.
Bin Laden entendeu e fez as malas para se mudar para o Afeganistão controlado pelo Talibã. A casa de Bin Laden em Khartoum ainda está de pé hoje, mas ninguém morou nela. Após a saída de Bin Laden em 1996, os sudaneses temiam bombardeios dos Estados Unidos da América, deixando a casa vazia desde então. Bin Laden, ao chegar ao Afeganistão, ficou primeiro em Jalalabad. O Talibã controlava o Afeganistão e tinha ideologia parecida com Bin Laden e a Al-Qaeda. O Talibã, liderado por Yunus Khalis, deu a Bin Laden uma casa de hóspedes. Vários antigos aliados de Bin Laden, que lutaram com ele contra os soviéticos, ainda estavam no Afeganistão. Já havia vários grupos jihadistas atuando na região, o que deu a Bin Laden acesso direto a muçulmanos com ideologia semelhante. O Afeganistão não tinha laços econômicos com os Estados Unidos da América, por isso não seria pressionado a punir Bin Laden. Como Bin Laden sabia que era um grande alvo, especialmente pelos Estados Unidos da América, ficou preocupado. Bin Laden temia outra tentativa de assassinato em Jalalabad, pois vivia em uma área populosa. Por isso, Bin Laden ficou só alguns meses nessa casa de hóspedes em Jalalabad, antes de ir para as cavernas de Tora Bora. As cavernas de Tora Bora foram construídas em montanhas remotas, distantes de áreas populosas. A rede de cavernas nessas montanhas era esconderijo ideal para Bin Laden e aliados da Al-Qaeda, permitindo armazenar armas e munição sem ser detectado pelos Estados Unidos. Essas cavernas já eram usadas pelo movimento de resistência afegão em sua guerra contra a União Soviética, então essas cavernas já estavam muito bem estruturadas. Havia várias rotas de fuga, inclusive para o Paquistão, o que salvou a vida de Bin Laden. Anos depois, os aposentos de Bin Laden eram simples. Ele dormia num tapete e focava só no essencial. Seus quartos tinham rádios essenciais para contato com seguidores da Al-Qaeda. Essas cavernas também guardavam grandes arsenais com armas, munições e suprimentos. Bin Laden mantinha uma biblioteca de livros religiosos nas cavernas, além de reservas de dinheiro e moedas para financiar a Al-Qaeda. As cavernas tinham alimentos que duravam meses, como nozes, frutas secas e enlatados. A água era filtrada por poços subterrâneos e armazenada em grandes tanques. Bin Laden queria gravar vídeos de propaganda, então a Al-Qaeda fez uma sala de mídia nas cavernas. Se algum invasor tentasse entrar nessas cavernas, provavelmente teria encontrado minas terrestres e armadilhas preparadas para atrasar os invasores. As cavernas de Tora Bora eram mais que um esconderijo. Bin Laden e a Al-Qaeda transformaram essas cavernas em uma zona de guerra subterrânea para sobrevivência a longo prazo, ou pelo menos era o que acreditavam. No fim dos anos 1990, os Estados Unidos da América souberam que Bin Laden atuava em Tora Bora. Os Estados Unidos aumentaram ataques aéreos na região para tentar conter o avanço da Al-Qaeda. As cavernas eram protegidas, mas os ataques aéreos dos Estados Unidos da América estavam implacáveis. Bin Laden quis tirar o foco dos Estados Unidos da América de Tora Bora e decidiu fugir para outro local no Afeganistão. O Talibã ajudou a facilitar uma fuga bem-sucedida para Bin Laden, desta vez para Kandahar. O Talibã era enorme na época e tinha controle total sobre Kandahar, no Afeganistão. Isso proporcionou um lugar relativamente mais seguro para Bin Laden viver, enquanto estava em Kandahar. Bin Laden vivia no complexo Al-Madrasa, localizado nas fazendas Tarnak, que serviam como campo de treinamento da Al-Qaeda. O complexo tinha muros altos e torres de vigilância controlando entradas e saídas. Como Tora Bora, a fazenda tinha túneis e bunkers subterrâneos para Bin Laden fugir em caso de ataque aéreo. Mesmo milionário, Bin Laden optava por um estilo de vida minimalista e dormia só em um colchão no chão. Ter esse complexo nos arredores de Kandahar tornava mais difícil para o exército dos Estados Unidos da América rastrear Bin Laden a qualquer momento. As fazendas de Tarnak ficavam perto do aeroporto de Kandahar, permitindo que Bin Laden viajasse mais rápido. Além da Al-Qaeda e Bin Laden, havia também a grande rede do Talibã atuando aqui. O Talibã, com ideologia parecida à de Bin Laden, usava seus recursos para proteger fazendas de Tarnak, ao contrário de Sedan. O Talibã rejeitou as exigências dos americanos e dos sauditas para exilar Bin Laden. O Talibã escoltou Bin Laden, permitindo que ele viajasse seguro de Kandahar a centros de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão e até as cavernas de Tora Bora. Em 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden lançou seu maior ataque contra os Estados Unidos, e o primeiro a acontecer em solo americano.
Bin Laden estava vivendo em seu complexo nas fazendas de Tarnak durante esse ataque sem precedentes. 9 dias após o ataque, em 20 de setembro de 2001, o presidente George Bush exigiu que o Talibã entregasse Bin Laden. O Talibã recusou, alegando que os Estados Unidos da América não tinham provas de que Bin Laden estava envolvido no ataque. 17 dias após a recusa, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para capturar Bin Laden. Bin Laden sabia que não estaria mais seguro em Kandahar, então foi escoltado até Cabul para viver na capital do Afeganistão e o maior reduto do Talibã. Os Estados Unidos da América avançaram rapidamente pelo Afeganistão no início da guerra, e Bin Laden sabia que precisava fugir para seu esconderijo mais seguro. Após menos de uma semana em uma casa segura em Cabul, Bin Laden foi novamente escoltado para fora e levado de volta às cavernas de Tora Bora. Bin Laden foi levado para as cavernas em 17 de novembro de 2001, mas não conseguiu se esconder das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos reuniram uma unidade de elite de combatentes conhecida como Força Delta, e essa unidade foi encarregada de entrar em Tora Bora. Esses homens tinham que capturar Bin Laden, vivo ou morto. A Força Delta dos Estados Unidos da América, com cerca de 50 homens, contratou afegãos locais para ajudar a rastrear Bin Laden. A Força Delta pagou milhões a uma milícia afegã para guiá-los pelas montanhas, já que ela supostamente sabia em qual caverna Bin Laden estava. A Força Delta usou o uniforme da milícia afegã para não parecer americana. Em 7 de dezembro de 2001, a Força Delta e aliados afegãos avançaram lentamente pelas montanhas rumo às cavernas de Tora Bora. A operação duraria vários dias porque a Força Delta evitava avançar rápido. Numa noite, enquanto a Força Delta dormia, vários aliados afegãos foram embora, rompendo o acordo pelo qual tinham acabado de receber milhões. Essa traição não impediria a Força Delta dos Estados Unidos da América. A CIA conseguiu ouvir as frequências de rádio de Bin Laden que saíam da caverna. Ele usava esses rádios para se comunicar com seus seguidores da Al-Qaeda por meio desses sinais de frequência de rádio. A CIA achava que sabia onde Bin Laden estava, mas a Força Delta ficou a apenas 2.000 metros da caverna de onde ele operava. Era noite, e sem os afegãos locais, a Força Delta não conhecia bem o caminho nas montanhas. Com medo de cometer um erro e permitir que Bin Laden soubesse que eles estavam lá, a Força Delta decidiu voltar para o acampamento e tentar novamente pela manhã. Na manhã seguinte, a Força Delta recrutou mais afegãos para a operação. Bin Laden voltou ao rádio. A CIA e a Força Delta provaram aos afegãos que podiam ouvir Bin Laden pelo rádio e pediram que ficassem atentos. A Força Delta dos Estados Unidos da América errou ao contratar esses afegãos locais. Enquanto os afegãos se maravilhavam ouvindo Bin Laden no rádio, não pensavam em como iriam encontrá-lo. Esses afegãos agiram sem o conhecimento da Força Delta e negociaram um cessar-fogo com a Al-Qaeda e Bin Laden. A Força Delta percebeu que os afegãos não ajudariam, mesmo após receber milhões, e assumir a busca por Bin Laden. Poucas horas após o avanço, uma unidade da Força Delta achou ter visto a comitiva de Bin Laden. Dentro dessa comitiva, parecia haver um homem alto vestindo camuflagem completa. Acreditava-se que esse era Bin Laden. Antes da aproximação da Força Delta, a comitiva entrou em uma caverna na encosta da montanha. A Força Delta então ordenou um bombardeio aéreo para explodir bem na entrada da caverna. Mísseis caíram na montanha e o rádio de Bin Laden silenciou. A princípio, os Estados Unidos não sabiam se Bin Laden havia sido morto ou não, mas, quando as forças americanas entraram nas cavernas após o fim dos ataques aéreos, Bin Laden não foi encontrado. Depois acreditou-se que Bin Laden fugiu por outra saída da caverna e entrou em uma van, que subiu a montanha até onde o terreno permitiu. Bin Laden saiu do carro, atravessou a montanha a pé e chegou ao Paquistão do outro lado. Bin Laden provavelmente foi para uma casa segura de um membro da Al-Qaeda no lado paquistanês da fronteira. Acredita-se que Bin Laden tenha vivido primeiro na agência Karam, no Paquistão. Havia várias casas seguras, algumas em vilarejos pequenos como Sada, Terimengal e Chalussan, onde a Al-Qaeda mantinha redes de apoio. Bin Laden sabia que os Estados Unidos da América o perseguiam e por isso precisava se mover constantemente. Em 2002, Bin Laden provavelmente mudou-se entre casas seguras em Waziristão, região do Paquistão controlada pelo Talibã.
O Vale de Shawwad era um esconderijo conhecido de líderes da Al-Qaeda. Em 2003, com os Estados Unidos da América cercando o Waziristan, Bin Laden teve que se mudar novamente. Bin Laden provavelmente foi para Rangoon ou Kohat, onde havia agentes da inteligência paquistanesa. A unidade de inteligência do Paquistão, ou Inter-Services Intelligence, negou ter ajudado Bin Laden a se esconder no país. No entanto, há especulações contínuas sobre se isso era verdade. Mesmo assim, em 2004 surgiram relatos de que Bin Laden estaria na agência de Bajur, no Vale do Swat. Em 2005, Bin Laden passou um tempo em Haripur, cidade agradável na base do Himalaia. Bin Laden mudou-se para Haripur estrategicamente enquanto aguardava a construção de seu esconderijo definitivo. Haripur ficava a cerca de 48 quilômetros de onde o complexo de Bin Laden, em Abbottabad, no Paquistão, estava sendo construído. Bin Laden instruiu o irmão e 2 aliados da Al-Qaeda a comprar um terreno em Abbottabad e construir um esconderijo ideal para ele. Abbottabad era um bairro tranquilo e de classe média, com pouca população, facilitando evitar suspeitas. O complexo foi construído a cerca de 1 quilômetro da Academia Militar do Paquistão, o que levantou suspeitas. Alguns suspeitavam que a inteligência do Paquistão ajudou a esconder Bin Laden, enquanto outros achavam que foi uma estratégia dele. Quem imaginaria que Bin Laden se escondia diante dos militares paquistaneses, não é? Em meados de 2005, a construtora concluiu o esconderijo final de Bin Laden. Bin Laden viajou de Haripur para Abbottabad e começou a viver nesse enorme complexo. A propriedade tinha cerca de 3.500 metros quadrados, cerca de 8 vezes maior que as casas vizinhas. A propriedade tinha muros de 3,5 a 5,5 metros com arame farpado no topo. Havia 2 portões de segurança com uma entrada principal por onde os moradores podiam entrar e sair. Esta casa tinha pouquíssimas janelas, e as poucas que existiam eram geralmente pequenas e cobertas. Ninguém que morava aqui tinha acesso à internet, por medo de que os Estados Unidos pudessem rastrear a localização de Bin Laden. Diferente das demais casas da região, o complexo também não tinha coleta de lixo. Em vez disso, todo o lixo acumulado neste complexo era queimado no quintal da frente. As crianças de Bin Laden também eram educadas em casa e nunca tinham permissão para sair do complexo. Bin Laden usava mensageiros exclusivos que saíam apenas para buscar suprimentos, sempre com muita discrição. No complexo havia uma garagem com alguns veículos, usados apenas pelos mensageiros de confiança de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti e seu irmão. Eles iam até a cidade nessa van branca da Suzuki para buscar suprimentos e cuidar das comunicações, retornando discretamente. Esses mensageiros moravam em uma pequena casa de hóspedes dentro dos muros do complexo. Essa casa de hóspedes era uma construção de um andar só, que também tinha poucas janelas e nenhuma conexão com a internet. Quanto à casa principal onde Bin Laden morava, era uma construção de 3 andares. No primeiro andar, havia alojamentos para membros da família estendida de Bin Laden, incluindo uma de suas esposas, além de depósitos com comida para todo o complexo. No segundo andar, ficavam os quartos de outros familiares de Bin Laden, incluindo outra esposa dele. No complexo, entre a casa de hóspedes e a principal, viviam cerca de 9 a 12 crianças. Incluíam filhos e netos de Bin Laden, além dos filhos dos mensageiros na casa de hóspedes. No segundo andar, havia banheiros e uma área de estar, que levava ao terceiro, onde ficava o quarto de Bin Laden. Bin Laden vivia em um quarto simples, com uma cama, uma pequena estante e uma televisão onde assistia às notícias e aos acontecimentos mundiais. Havia outro quarto no andar para a esposa mais jovem de Bin Laden e seus filhos. O nome da esposa era Amal al-Fatah, considerada a favorita de Bin Laden entre as 3. No terceiro andar ficava a varanda privativa de Bin Laden, conectada ao quarto e cercada por uma parede de 2 metros para impedir a visão externa. Bin Laden raramente saía do terceiro andar, o que fazia dessa varanda um dos únicos lugares onde ele podia tomar ar fresco, apesar de ser tão fechada. Isso pode ter revelado o esconderijo de Bin Laden aos Estados Unidos da América. A CIA dos Estados Unidos da América usou imagens de satélite e drones para espionar o complexo, sem saber que Bin Laden morava ali. A CIA notou um homem alto chamado por eles de O Caminhante, andando de um lado para o outro na varanda. A CIA manteve uma vigilância rigorosa sobre esse complexo e percebeu que o caminhante nunca saía do local, ao contrário de alguns dos outros moradores. O caminhante também parecia ter 1,93 metros de altura, o que correspondia à altura incomumente alta de Bin Laden. O sigilo de seus movimentos sugeria que o caminhante era importante.
Esse foi um dos principais indícios que deram aos Estados Unidos da América confiança de que era a casa de Bin Laden. A ausência de seguranças do lado de fora da casa era suspeita, indicando que quem estava dentro queria evitar chamar atenção. Além disso, sempre que os mensageiros de Bin Laden iam ao mercado, compravam muito mais comida que o normal para uma família. Isso indicava que mais pessoas viviam no complexo do que as câmeras mostravam. Todas essas suspeitas fizeram Obama e os Estados Unidos da América acreditarem que Bin Laden morava ali. À 1 da manhã, em 2 de maio de 2011, a equipe 6 dos SEALs dos Estados Unidos da América foi ao complexo de Bin Laden em helicópteros Chinook furtivos. O helicóptero caiu dentro do complexo, mas a equipe 6 dos SEALs continuou com a missão. Esses Navy SEALs primeiro se envolveram em um tiroteio com os mensageiros e com aqueles que moravam na casa de hóspedes. Todos foram neutralizados ou detidos, e os Navy SEALs avançaram pela casa principal. A equipe 6 dos SEALs mantinha a família de Bin Laden sob custódia nos 2 primeiros andares, evitando atirarem desarmados. 20 minutos após o início da operação, chegaram ao quarto de Bin Laden, no 3º andar. Alguns relatos dizem que ele pode ter tentado alcançar uma arma, e outros dizem que ele pode ter se movido em direção a uma janela para fugir. 2 tiros foram disparados em Bin Laden, um acertou sua cabeça. Bin Laden estava oficialmente morto e a maior caçada dos Estados Unidos chegava ao fim. Você deve ter notado que Bin Laden costumava evitar casas luxuosas ao longo da vida, ao contrário da maioria dos líderes. Ao contrário de onde morava, Hitler também tinha retiros nas montanhas, grandes apartamentos, bunkers subterrâneos e amplas áreas de convivência em prédios do governo.